Oi, gente, tudo bem? Ó, bom dia. Hoje é terça-feira de manhã aqui e eu vou fazer comentários sobre esse livro do Alexandre Edno de Carvalho, Coração de Padrasto. Reflexões para quem se fez presente. Eu já tinha feito alguns comentários, né? Daí aqui ele basicamente resume a história dele com a mulher dele e a filhinha dela, a Maíra. Ó, adoção e paternidade, de olhos fechados e coração aberto. Se você perguntasse a um técnico do mercado financeiro sobre os custos de ser pai, provavelmente ele diria que, como investimento, não é um bom negócio. Filho é um investimento caro e de pouca rentabilidade, em que somente estando cego alguém teria coragem para entrar nessa empreitada. E nós entramos. Entramos porque somos otimistas, porque, como diz Marcus Piengers, temos fé num futuro melhor. Às vezes é a biologia que convida à experiência. Outras vezes, o chamado transcende a natureza biológica, é algo inexplicável, como o meu amor pela minha Maíra. Encaramos essa empreitada mais cegos que adolescentes apaixonados. A Maíra é a menininha, né, do qual ele é padrasto. Não olhamos nossos filhos com os olhos e sim com o coração. Nós os enxergamos embaçados por paixão e, para nós, eles são perfeitos, são o que temos de melhor, a nossa obra-prima. Ó, outro dia eu tava na fila do supermercado e daí tinha uma mulher atrás de mim e a Poliana, ela dormiu dentro do carrinho, ela gosta de ir dentro do carrinho, né, sempre, quando a gente vai fazer compras. E ela dormiu dentro do carrinho. E eu... É gostoso olhar para quem você ama dormindo, sabe? E aí eu fiquei olhando ela, sabe? Olhando. E daí a mulher que estava atrás de mim falou assim, nossa, tá apaixonada, hein? E aí eu falei assim, dá para perceber? Ela falou, dá. Daí eu falei assim, até hoje. E aí, minha filha tá com 5 anos, né? E eu sou, assim, completamente apaixonada por ela. Um amor maior que tudo. Enfim, vou continuar lendo aqui. Quando eu conheci a minha filha, Maíra, ela tinha 9 anos de idade. Eu tinha conhecido a minha mulher em um restaurante. Eu a vi numa mesa sentada com amigos em comum. Tão linda, tão meiga. Ela estava com uma blusa de lã vermelha, aqueles olhos verdes, um jeitinho doce. Eu pedi para que me apresentassem a ela. Antes de nos apresentar, uma amiga me falou: ela tem uma filhinha. Acho que minha amiga queria me adiantar ou me poupar de algum embaraço. Não sei exatamente o que ela pensou ao dizer isso, mas eu senti algo bom no meu coração. A gente se conheceu e algum tempo depois estávamos namorando. Na segunda semana, eu fui buscá-la em casa. Estava ansioso para conhecer a Maíra. Quando nos vimos pela primeira vez, o meu coração vibrava de alegria. Eu tinha a sensação de que já a amava há muito tempo, como se ela já fosse minha filha, e algo em mim queria muito proteger aquelas duas meninas, mãe e filha. Eu e minha mulher namoramos por 1 ano e nos separamos porque eu não estava pronto para evoluir na relação. Estava confuso, como uma criança presa em brinquedos de trapaças. E tinha pavor do vínculo do matrimônio. Naquela época, eu fazia terapia para me livrar de sombras que eu carregava da infância e que burlavam a minha felicidade. Eu estava realmente disposto a mudar as programações equivocadas sobre relacionamento conjugal
que pairavam sobre mim. Porém, o medo de casar era paralisante. Mesmo com a ajuda da terapia, naquele momento não dava. O meu laço com a Maíra se formou desde o primeiro dia em que eu a vi e nunca mais se quebrou. Mesmo terminando o namoro com a Cris, eu as visitava todas as semanas e mantinha contato com a Maíra. Sempre procurava a distância mais adequada para estar próximo dela e não atrapalhar a vida da Cris. Contudo, confesso, não era fácil. Às vezes, os sentimentos se misturam e nos confundem. É preciso muito tato para encontrar a distância mais adequada e administrá-la, pois você é pai, é também padrasto, mas também é ex-marido e ex-namorado. Muitas emoções afloram quando estamos ao lado das pessoas com as quais já nos relacionamos. Por outro lado, eu deixava claro para minha filha que eu a amava muito e que esse laço não estava vinculado à relação que eu tinha com a Cris. Esse laço de amor forte e independente que tínhamos precisava ficar evidente para mim e para ela, e eu me esforçava, e até hoje me esforço, para demonstrar isso. Um dia eu resolvi enfrentar os meus fantasmas. Tinha que enfrentar. Eu sabia que amava minha mulher e estava deixando-a escapar pelos dedos da minha mão. Lembro que eu estava em São Paulo, dirigindo, indo a um congresso jurídico, quando começou a tocar na rádio do carro a música O Caderno, de Toquinho e Mutinho. Eu comecei a pensar nas meninas, Cris e Maíra, e chorei. Essa música fala a respeito do processo de crescimento das crianças e da mudança de fases. É triste perder fases de crescimento das crianças que amamos. Além disso, ela me remetia ao amor e o carinho que eu tinha pela Cris, por tudo que ela encarou na vida. Ela ama estudar e precisou se afastar da escola quando engravidou, ainda muito nova. Naquele dia, eu pensei no quanto eu as amava e o quanto elas eram importantes para mim. Chorei por imaginar as fragilidades delas diante do mundo. Fiquei muito triste, passei o dia com um nó na garganta e logo na manhã seguinte eu já estava convencido a não me afastar mais delas. Eu e a Cris nos reaproximamos e casamos. Para isso eu tive que enfrentar meus traumas. Graças a Deus, porque exatamente do meu maior medo, o vínculo do matrimônio, que viriam as maiores felicidades da minha vida. Foi bem ali no centro do furacão que eu tive a oportunidade de ser feliz, de ser inteiro. Aquele temido vínculo me tornou um ser humano melhor e me colocou ao lado de uma companheira incrível. Agora eu tenho uma história para contar. O matrimônio me trouxe a oportunidade de viver a paternidade por inteiro. Fui escolhido por algo maior, talvez laços de resgates, de outros momentos de minha história. Não sei o motivo da graça, sei que sou o pai não biológico da Maíra e isso é irreversível. Não sei se a adotei ou se foi ela quem me adotou, ou se a vida nos escolheu, só sei que ela é minha filha. Cada pessoa tem uma crença. Eu particularmente acredito que existem coisas que não podem ser compreendidas neste plano em que vivemos e esse laço que tenho com a Maíra é tão grande e tão intenso que não me parece que seja desta vida. Ela não me chama de pai, me chama de Alê, mas quando ela se refere a mim, diz o meu pai. Quando ela falava de mim para as amigas, eu ficava ouvindo, com um orgulho enorme, ela falar, o meu pai. Meu coração se enche de alegria ao vê-la feliz e se aperta ao menor sinal de que algum medo esteja pairando em sua cabeça. É isso. Olha que bonito. Aí o seguinte, eu só vou falar uma coisa. Muitas pessoas se separam, né? Aqui no caso eles se separaram por um tempo, né? Ele estava fazendo terapia para tentar resolver isso, quer dizer, ele queria casar com ela, mas esses traumas dele, enfim, essas
talvez paranoias, não sei. O modo dele olhar para o casamento não deixava. Só que muitas pessoas se separam e não querem voltar. Ou pode acontecer que uma das partes não queira, né? Pode ser que esse homem não queira, e pode ser que você tenha que ficar vendo o seu ex, né? Acontece muito. Porque ele vem para ver as crianças. Pode ser que ele entre na casa, pode ser que ele não entre. Pode ser que vocês conversem por WhatsApp só por questões dos filhos. Tem que ver nas festinhas das crianças, comemorações da escola, finais de ano, para resolver isso e aquilo. O meu conselho é o seguinte: se você ainda gosta dele e ele quis se separar, supere isso. Entendeu? Não fique com o ex, porque isso amarra a sua vida, isso paralisa a sua vida, entendeu? Impede que você tenha uma vida sentimental honrada, né? Porque quando você fica com o ex, ele está numa situação de vantagem, né? Ele não é mais o seu marido, ele é solteiro, pode ficar com quem ele quiser e ele ainda fica com você, né? Você sai da posição de rainha para ser a posição de lixo, né? Desculpa falar, mas é uma posição inferior. Então, sim, é melhor não ter nada, né? E esperar para que quando você tenha, sabe, você tenha algo bom. Para que você não se torne, não fique nessa, sabe, posição inferior que muitas mulheres ficam. E às vezes o ex até já tem outra pessoa. E aí de repente você vai e fica com esse ex que visita a tua casa para ver as crianças. E muitas mulheres se sentem na vantagem. Ai, outro dia que eu vi isso na internet. Ai, ele está traindo a mulher dele comigo, né? Elas dizem. E se sentem na vantagem. Isso não é vantagem, né? Isso amarra a sua vida. Então, eu achei legal a história dele, né? No início, eu julguei. Eu falei assim, nossa, porque eu sou um pouco idealista, né? Um pouco não, bastante. Mas aí agora compreendi, né? Pelo menos ele e ela fizeram de um modo correto, né? Então, assim, defina as coisas, né? Não deixa as coisas assim sombrias, né? Quanto mais clareza, mais honrada você vai se sentir e mais feliz, né? Porque as coisas duvidosas, as coisas secretas, as coisas sombrias, são coisas infernais, né? Não são coisas de Deus, não são coisas boas e você só perde seu tempo, perde a sua moral, perde seu coração, perde a sua alma, perde, né? Enfim, se esforce por algo que vale a pena, né? Então, defina as coisas, se afaste daquilo que possa te iludir, entendeu? E se firme, sabe? A casa a gente constrói na rocha, né? Tá escrito na Bíblia, os relacionamentos também. Até porque a maneira como você se relaciona com os homens vai determinar muito como tua filha, o teu filho vai fazer lá no futuro. Tchau.